Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de setembro de 2021. Obama prevê surgimento de novas religiões caso se prove a existência de alienígenas. Parte 2. O ex-presidente Barack Obama considerou que evidências concretas de vida alienígena mudariam a sociedade global, dando espaço para discussões sobre os sistemas de armas de defesa e a criação de novas religiões. Numa entrevista publicada na terça-feira no New York Times, confrontado com um cenário no qual humanos identificavam que vida alienígena estava a sondar o planeta Terra, Obama indicou que os seus pontos de vista provavelmente não seriam alterados, mas que muitas pessoas veriam as suas próprias filosofias desafiadas. Isso não mudaria minha política em nada, visto que esta tem como premissa o fato de que somos organismos minúsculos neste pontinho que flutua no meio do espaço, disse. Mas, sem dúvida, surgiriam discussões imediatas sobre como ter que gastar muito mais dinheiro em sistemas de armas para nos defendermos. Novas religiões apareceriam, continuou o ex-presidente. Estas declarações surgem antes do lançamento de um relatório não classificado do Departamento de Defesa do EUA, que detalha fenômenos envolvendo objetos voadores não identificados OVNIs e militares norte-americanos. Antigos pilotos da Marinha do EUA detalharam alguns desses incidentes em entrevistas nos últimos meses. Na crônica do amanhecer anterior analisamos o fato de haver vida em outros planetas, conforme afirma o ex-presidente Obama. Vamos analisar o espiritismo em relação às religiões. Herculano Pires, em seu livro Agonia das Religiões, esclarece que no espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas de razão, como o da existência de Deus, o da reencarnação, o da comunicabilidade dos espíritos após a morte. Muitos adeptos estranham a presença dessa palavra nos textos de uma doutrina que se afirma antidogmática, aberta ao livre exame de todos os seus princípios. São pessoas ainda apegadas ao sentido religioso da palavra. Não há nenhuma razão para essa estranheza, como já vimos, do ponto de vista cultural. O problema da religião no espiritismo tem provocado discussões e controvérsias infindáveis, porque essa doutrina não se apresenta como religião no sentido comum do termo. Allan Kardec, discípulo de Pestalozzi, adotava a posição de seu mestre no tocante à classificação das religiões. Pestalozzi admitia a existência de 3 tipos de religião: animal ou primitiva, a social e a espiritual. Mas recusava-se a chamar esta última de religião, dando-lhe a designação de moralidade. Isso porque a religião superior ou espiritual, segundo ele, só era professada individualmente pela criatura que superava o ser social e desenvolvia em si o ser moral. Kardec recusou-se a falar em religião espírita, sustentando que o espiritismo é doutrina científica e filosófica, de consequências morais. Mas deu a essas consequências enorme importância ao considerar o espiritismo como desenvolvimento histórico do cristianismo, destinado a restabelecer a verdade dos princípios cristãos, deformados pelo processo natural de sincretismo religioso que originou as igrejas cristãs. Essa posição espírita manteve a doutrina e o movimento doutrinário em posição marginal no campo religioso. Para os espíritas, entretanto, a posição da doutrina não é marginal, mas superior, pois o espiritismo representaria o cumprimento da profecia evangélica da religião em espírito e verdade, que se desenvolveria sob a égide do próprio Cristo.
A religião espírita não se organizou em forma de igreja, não admite sacramentos nem admitiu nenhuma forma de autoridade religiosa de tipo sacerdotal. Não há batismo, nem casamento religioso no espiritismo, nem confissões ou indulgências. Todos esses formalismos são considerados como de origem pagã e judaica. Continua Herculano Pires, Kardec sabia o que fazia, quando evitava a confusão do espiritismo com as religiões dogmáticas e formalistas, sem entretanto negar ao espiritismo seu aspecto religioso. Teve mesmo cuidado de não cortar em excesso as ligações da doutrina com a tradição religiosa, pois sabia que a evolução não pode sofrer, sem graves perigos de dissolução de continuidade. O princípio espírita do encadeamento de todas as coisas no universo estava presente em sua mente. Poucas obras revelam uma compreensão tão clara e profunda da natureza orgânica do universo, como a codificação. E por isso, e não por sectarismo ou fanatismo, que não podemos fazer concessões ao passado no campo das atividades doutrinárias. Avançamos para um novo mundo que só o Espiritismo pode modelar, pois só ele revela condições para isso em sua estrutura doutrinária. Mas se não procurarmos compreendê-lo em toda a sua grandeza, é certo que o reduziremos a uma seita fanática de crentes obscurantistas. Evitemos essa queda no passado, para nós mesmos e para o mundo. Tenhamos a coragem de avançar sem muletas e sem temor para a civilização do espírito. Balneário Gaivota, 20 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.